E aí, trainees? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou trazer aqui um treinamento sobre estudo de viabilidade de expansão, que é o que vocês vão precisar saber para fazer a entrega extra, a entrega 4 de eficiência energética. E também eu vou mostrar aqui o que é isso e o que vocês vão precisar para fazer a entrega e como fazer esse estudo, né? Então vamos lá. Bom, estudo de viabilidade de expansão da rede elétrica. O que é? Bom, é um serviço que vai permitir a gente afirmar o quanto de carga ainda pode ser instalada em determinado local e onde é analisada a demanda atual desse lugar e com isso calculado o quanto de potência ainda pode ser utilizada. Então, é basicamente um estudo para saber se é possível aumentar a demanda do local, né? Mas tá, como isso é útil para alguém, né? Se a gente pensar em um cliente da Enetec, a gente pensa por que ele quer um serviço desse. Porque ele quer saber se ele pode instalar mais equipamentos elétricos no lugar e não só isso, quantos equipamentos a mais ele pode instalar. Quantos ares condicionados, tomadas veiculares, fornos, até air fryers. Se ele quer saber quantas air fryers ele pode colocar no prédio. Por exemplo, se ele for um síndico, os moradores eles querem colocar mais ar condicionado, mais air fryer, por exemplo. Ele precisa saber se a rede elétrica do prédio vai aguentar. E também com isso, se precisará aumentar o padrão de entrada do lugar, caso o prédio não aguente a quantidade que ele quer saber, né, de equipamentos a mais. Mas tá, e como começar um projeto desse? Bom, primeiro vamos entender aqui um pouco sobre a entrada de energia, de forma bem resumida aqui. Temos o padrão de entrada, que chega a energia do poste, ele vem aqui para o padrão de entrada, que ele basicamente delimita o máximo de energia que vai ser usado no local e é baseado na demanda do lugar. E aí vem aqui para dentro do local, e aí dentro desse local nós temos o quadro geral. E é esse quadro geral aqui que a gente vai usar para trabalhar em cima disso, em cima desse estudo. Então vamos pegar esse exemplo aqui. Esse quadro ele é da padaria dos dados dessa entrega. É a padaria dos dados que vocês vão estar usando. Então a gente tem aqui um quadro trifásico e ele tem um disjuntor geral de 100 amperes. Vou dar uma aproximada aqui que a gente consegue ver melhor. Bom, a gente tem aqui o disjuntor geral trifásico, corrente nominal de 100 amperes. A gente consegue ver os barramentos aqui embaixo também, trifásico. E ele vai para todos os circuitos aqui da padaria. Beleza. E a demanda, né? Como que a gente vai começar esse estudo? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é saber a potência máxima do lugar, ou a corrente, que no caso é 100 amperes, que a gente já sabe. Mas vamos fazer aqui um cálculo rápido, né? Potência máxima do lugar, então, é 22.000 volt-amperes. A gente simplesmente pega a corrente e multiplica pela tensão, que é 220. E aí, beleza. E como saber a demanda que está sendo usada realmente no lugar? Porque a gente sabe que não é 22.000 volt-amperes que estão sendo usados no local. Para deixar mais fácil, ficar um pouco mais simples, vamos considerar que isso aqui é 22.000 watts. Vamos considerar que o fator de potência é 1, então a gente vai multiplicar aqui pelo fator de potência, obter a potência ativa, e a gente vai trabalhar só com isso, em watts. Mas tá, saber realmente a demanda, né? A gente pode pensar algumas coisas. Por exemplo, na visita técnica, a gente pode anotar e tirar foto de todos os equipamentos e as especificações deles, além de todos os pontos elétricos, tomadas, pontos de iluminação, as lâmpadas, né? E todos esses equipamentos, aqui tem alguns exemplos. Esses exemplos, inclusive, são dessa padaria dos dados.
E aqui a gente consegue ver. A gente tem aqui geladeira, ar-condicionado, forno. E aí o que a gente faz? A gente tira foto disso tudo, tenta tirar foto das especificações, se tiver no equipamento. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver do ar-condicionado, do forno. Mas tem um problema. Inclusive, o problema ele já está aqui. Que é o que? A gente tem esses dois, essa geladeira, por exemplo. A gente não tem uma foto das especificações dela. E o que acontece, e pode acontecer muito, inclusive na verdade, é ele não ter esse adesivo com as especificações técnicas da geladeira. Então a única coisa que a gente vai ter é a foto dela e esperar que tenha a marca e modelo do equipamento. Nesse caso aqui a gente consegue ver que não tem. E o que a gente consegue fazer é apenas fazer uma estimativa, pegar um modelo parecido, um tamanho de geladeira parecido com esse, que às vezes a gente nem consegue encontrar. E aí fica uma demanda imprecisa, né? Além do que os equipamentos eles podem estar um pouco antigos, eles podem já não estar operando da forma mais eficiente possível. E aí, mesmo com as especificações técnicas dele, não dá para confiar que é 100% preciso essas informações. Então, qual a solução que a gente consegue encontrar para isso? E uma forma mais fácil também do que só pesquisar todos os equipamentos que tem no local, todas as tomadas. Vamos pensar aqui no exemplo maior ainda, pior. Um prédio. A gente quer saber a demanda de um prédio inteiro, com vários apartamentos. A gente vai ter que entrar em cada apartamento para pegar toda a demanda de cada apartamento e no final somar ele todo. A gente vai ter que olhar cada equipamento que tem em cada apartamento. E isso é muito difícil de fazer. Inclusive, fazendo um projeto com um síndico, é bem difícil realmente você conseguir que deixem você entrar na casa do morador, né, para pegar essas informações. Então, a gente precisa pensar numa forma mais prática. E aí o que a gente tem? A gente consegue usar um equipamento, um analisador de cargas. E basicamente ele é um equipamento que faz a medição de energia com um intervalo de tempo. Então, ele faz medições de 5 em 5 segundos, 10 em 10 segundos. Alguns equipamentos fazem até de 10 em 10 minutos cada medição. Isso vai ficar mais claro olhando a tabela dos dados. E justamente, o equipamento ele retorna os dados da medição para serem tratados e analisados. E ele retorna naquela planilha do Excel. E aqui tem algumas imagens de uns analisadores de cargas que a gente já usou em projetos. E aqui a gente tem ele, ó. Aqui a gente tem um medidor de qualidade de energia. Tem aqui as conexões dele, as garras de tensão. Tem aqui os transformadores de corrente. Aqui um outro tipo de medidor. Esse aqui foi conectado em fusíveis. E aí foi uma conexão bem menos bonita do que essa aqui, né? Foi um rolado fio de cobre exposto mesmo. E aqui tem os transformadores de corrente dele. E ele nos dá esses dados aqui. É o DataTart. E aí olhando ele um pouco mais de perto aqui, a gente tem aqui cada coluna é algo diferente, né? E as linhas são as medições. Então, cada linha dessa aqui, nesse caso, tem 5 segundos de diferença. Se eu me lembro do medidor que foi usado aqui. Então a gente tem aqui a data, a tensão das 3 fases, A, B e C, corrente, consumo, potência, potência ativa, os fatores de potência. E por aí vai. Muitas colunas de dados. E bom, vamos pensar em um exemplo aqui para ficar mais claro. Bom, a gente tem um cliente e ele gostaria de colocar mais 3 fornos na padaria dele. E aí ele já informou para a gente o modelo que ele quer. E a gente pesquisando esse modelo, a gente descobriu que
cada um tem uma potência de 4.180 watts. E aí, beleza, vamos ter algumas informações aqui em mente. O disjuntor geral trifásico de 100 amperes e a potência máxima de 22 watts. E aí, beleza, com os nossos dados, depois da gente ter colocado no Power BI e feito todo o tratamento que precisa ser feito, a gente obteve a potência máxima de cada fase durante o período que o medidor estava instalado no quadro. Então a gente teve aqui a potência máxima da fase A de 15.400 watts, da fase B de 13.200 e da fase C de 14.100. E beleza. O que a gente faz com isso, né? Para cada fase a gente pode fazer. A gente pega a potência máxima e subtrai pela potência máxima da fase que a gente achou. E a gente descobre um saldo, digamos assim, de 6.600 watts. Essa é a nossa demanda disponível. É com isso aqui que a gente vai ter espaço para trabalhar em cima. E o que eu quero dizer com isso? Quantos fornos podem ser instalados nessa fase? Essa é a pergunta a ser feita. Como a gente vai descobrir isso? Pode fazer de dois jeitos. A gente pode pegar a nossa demanda disponível, que a gente acabou de descobrir, para a fase A, e dividir pela potência do forno, que a gente sabe que é 4.180 watts. Com isso a gente vai obter aqui 1,6, que são 1,6 fornos que a gente consegue colocar nesse espaço. Mas nesse caso aqui, a gente sempre vai arredondar para baixo. Por quê? Se a gente fizer de uma outra forma essa conta, a gente vai pegar a potência máxima da fase A que a gente achou, que foi 15.400 watts, e vai somando com a potência do forno. Então a gente aqui colocou um forno, aí a gente obtém 19.580 watts. Isso aqui já está bem perto do nosso limite, que é 22.000 watts. Se a gente colocar outro forno aqui, mais 4.180, a gente vai ter um valor que estoura esse valor máximo do disjuntor que a gente tinha, a potência máxima do lugar. E isso já é um problema, isso não pode acontecer. Então aqui a gente descobre que na fase A a gente consegue colocar um forno. E a gente pode afirmar isso, que pode ser instalado um forno seguramente, certo? Não, porque dessa forma o uso de energia vai ficar quase no máximo. Isso pode ser muito perigoso. Por dois motivos. Primeiro, que instalando esse forno não vai ter mais espaço praticamente nenhum para colocar mais alguma coisa. Então vai ficar bem limitado o uso de energia do lugar. Provavelmente no futuro vai ter que aumentar realmente o padrão de entrada. E esse é o melhor dos casos, né? O pior que pode acontecer também é agora toda vez que ligar esse forno, por exemplo, vai desligar a energia toda do prédio, vai exceder o limite da fase do disjuntor, né? O disjuntor ele vai acionar. E esse é o melhor dos casos, né? Pode acontecer coisa até pior do que isso. Pode acontecer de romper algum fio nas instalações, vai sobrecarregar toda a instalação, né? Pode pegar fogo, inclusive, pode trazer risco a vidas. Então é uma coisa muito perigosa que tem que ser calculada da forma mais precisa e com o maior cuidado possível. Então como é que a gente contorna essa situação para isso não acontecer? A gente vai aplicar uma margem de segurança. A gente coloca aí 15 a 20% e aí a gente consegue considerar que a potência máxima do lugar agora é 17.600 watts. Isso aqui é 80% do que a gente estava considerando, que era 22.000 watts. E a gente refaz aquele cálculo. A gente pega a potência máxima menos a potência máxima que o medidor encontrou dos nossos dados, né? Para cada fase, a gente vai fazer isso e encontrar aqui a nossa demanda disponível. E aí a gente faz aquela mesma pergunta: quantos fornos então podem ser instalados seguramente em cada fase? A gente pega a nova demanda disponível que a gente achou, dividida pela potência do forno, e a gente encontra que na fase A a gente consegue
não consegue instalar nenhum forno. Na fase B, a gente consegue colocar um forno. E na fase B, 0 também. Opa! Então a gente consegue concluir que no lugar a gente pode colocar mais um forno. E não só isso. É muito interessante e muito importante a gente conseguir esses dados para cada fase, porque dessa forma a gente consegue fazer uma análise muito mais precisa e a gente consegue dar uma informação que é extremamente importante. Em qual fase a gente realmente consegue colocar mais carga. E aqui a gente descobre que a gente só consegue colocar na fase B. Mesmo com a nossa margem de segurança, se ele for instalado na fase A ou na fase C, podem ter problemas na instalação. E isso é bom a gente incluir no laudo desse nosso estudo, informando certinho isso. Tem que ser colocado na fase B, caso seja colocado, né? E aí, como isso é feito, né? Tem que certificar que quando for instalar um novo circuito desse forno, por exemplo, se ele for precisar de um novo circuito, esse circuito está na fase B, ou se ele for adicionado em um circuito já existente, garantir que esse circuito esteja na fase B. E dessa forma, a gente consegue concluir que a gente pode adicionar equipamentos lá com segurança. E não só isso, né? Agora a gente aplicando a margem de segurança. No futuro eles podem colocar mais coisas se for necessário. A gente não vai estar limitando a instalação, deixando ela no limite. E sobre isso, vamos considerar mais um exemplo. A gente não usou a margem de segurança. E a gente concluiu que na fase A podem ser instalado mais um forno. E é uma coisa que a gente acabou não vendo durante a medição. Eles de vez em quando usam uma batedeira potente. E aí eles colocam uma tomada aí, que acontece de estar em um circuito na fase A. E a gente acabou não vendo isso. O tempo de medição não foi suficiente para ver tudo que eles usam. E às vezes pode nem ser algo rotineiro. Pode ser uma coisa de ocasião. Eles, por exemplo, vão usar uma tomada para fazer alguma coisa que eles nunca fazem. Por exemplo, um aspirador de pó ou não sei, algum equipamento um pouco mais potente. E aí afirmando que a gente consegue instalar mais um forno na fase A, aí beleza, ele vai ser instalado. E aí quando ocorrer esse caso de usar algum equipamento mais potente, essa batedeira, aí pode acontecer de cair o disjuntor. Ou pior, dependendo da saúde da instalação. E aí isso poderia ser evitado se a gente tivesse usado essa margem de segurança. E esse é mais um exemplo do porquê é importante a gente usar isso e sempre considerar isso para evitar problemas. E agora vamos dar uma olhada nos dados na prática, ver como a gente pega a potência máxima de cada fase no Power BI e também como a gente faz uns gráficos mostrando isso para a gente conseguir usar no laudo e ficar de referência para a nossa análise.